Ok, bem-vindos de volta ao bloco 2, né, da aula de hoje, 2 de março de 2020. E eu dizia que a igualdade lá da Revolução Francesa foi um grito tão forte que ele ecoou por séculos. E ele é tão forte que ele está presente na Constituição Brasileira de 88, 1988. 200 anos depois, a Constituição Brasileira coloca lá no artigo 5º: todos são iguais perante a lei, sem distinção. Não é? Esse é o chamado conceito de igualdade formal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção. Este foi, então, o grito da Revolução Francesa. E ele, então, gerou uma ideia de igualdade. E se as partes são iguais, elas são livres para contratar o que quiserem, não é? E é o contrato que regerá a relação entre essas partes não é? O Estado não tem que se meter nisso, né? Estado liberal, o liberalismo é assim: intervenção mínima do Estado nas relações privadas, não é? Opa, deu certo. Intervenção mínima do Estado nas relações privadas. Se o Estado interfere minimamente nas relações privadas, essas relações privadas serão regidas pelo contrato, não é? Então eu tenho aqui o Pacta Sunt Servanda, né? O pactuado tem que ser cumprido, o pactuado tem que ser observado. E isso só pode ser admitido na medida em que se pressupõe que as partes que estão negociando são partes iguais. Portanto, são livres. Opa! Não sei o que eu fiz aqui. São livres, vou ter que descobrir depois, né? Para contratar o que quiserem, né? Ainda bem que não mudou muito aqui, né? Bom, muito bem. Então veja, até aí tudo bem. A relação, eu vou falar empregado e empregador, mas esses termos não existiam naquela época. Final do século XVIII, 1790, 1795, 1800, aí vira século XIX. Não existiam as expressões empregado e empregador. Mas uma pessoa que queria trabalhar para outra eram dois seres privados. Essa relação é uma relação privada, não tem nada a ver com o Estado. Eles são iguais. O que eles contratarem é justo. O contratado é justo. Bacana. Só que logo depois nós tivemos uma outra revolução famosa, que foi a Revolução Industrial, não é? E o que é a Revolução Industrial? Falando de uma maneira bem simples e bem grosseira, não é? Eu não sei se vocês tiveram, eu tive na faculdade no primeiro ano, um ano, né? Hoje seriam 2 semestres, na minha época o curso era anual, não era semestral. Eu tive um ano de economia, nós estudamos economia, e eu estudei isso lá, o surgimento do capitalismo, que veio com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi a descoberta da força motriz, né? A descoberta da capacidade que as máquinas tinham de produzir. Então, antes da Revolução Industrial, a produção vinha da força humana ou da força animal, não é? O animal conduzido por um homem ali na lavoura, arando a terra, ou o homem mesmo, trabalhando, né? Então, de repente descobre que o homem pode construir uma máquina e a máquina pode produzir no lugar do homem. Imagina que loucura foi isso, né? Com o surgimento da Revolução Industrial, nós tivemos um impacto muito grande nas relações de trabalho. Por quê? Porque onde
antes trabalhavam 5 costureiras, hoje, para a mesma produção, trabalha uma costureira com uma máquina de tear. Se vocês pegarem os livros de economia, o exemplo que eles dão é exatamente a máquina de tear. A máquina de tear, ela veio e ela substituiu. Então, para fazer um tapete, eram necessárias 5 costureiras. Com a máquina de tear, uma costureira manuseando essa máquina de tear, ela então gerava o mesmo tapete. Com um custo para o empregador, repito, essa palavra não existia na época, mas um custo para o empregador muito menor, porque ele pagava o salário só desta uma costureira. Qual a consequência disso? Óbvio, não é? Desemprego. Essa palavra também não existia, mas desemprego. Aquelas outras 4 costureiras, agora elas não têm mais trabalho. Tem que procurar outra coisa para fazer, não é? Olha que loucura isso, hein? Então, veja, só para ir posicionando vocês mais ou menos como a gente está vivendo hoje, não é? Eu disse para vocês são a turma online 10 da pós-graduação do Legale. As outras áreas do Legale já tem mais turmas, né? O processo do trabalho, provavelmente, direito do trabalho e processo do trabalho foi a última, porque eu resisti muito em vir para a turma online. Por quê? Porque nesta turma 10 aqui, me assistindo hoje, nós temos alunos do Brasil inteiro. Nós temos alunos lá no Amazonas, no Piauí, em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, em Goiás e por aí afora. Então, eu aqui sozinho, um professor, não é? Estou lecionando para essa quantidade de alunos em todo o Brasil. O que isso produz? Isso produz o efeito de que os professores destas cidades provavelmente não conseguem, não podem, não têm mais a oportunidade de trabalhar, não é? Então, eu realmente resisti bastante para entrar no mundo online, porque eu sabia que essa inovação geraria desemprego, né? Acabei entrando porque também tinha um argumento contrário. Muitas cidades e muitas localidades não têm cursos, não têm professores. E as pessoas dessas cidades também têm dificuldade de acessar o conhecimento. E só através da pós-online é que elas conseguem. E isso que acabou me convencendo. Bom, mas enfim, vamos voltar ao final do século XVIII, início do século XIX. A descoberta da máquina como uma possibilidade de produção gera desemprego. Ora, se eu tenho muita gente querendo trabalhar e pouco trabalho, não é? Lei da oferta e procura. Eu tenho muito tomate para vender e pouca gente querendo comprar tomate, o que acontece com o preço do tomate, gente? O preço cai, não é isso? Lei da oferta e procura. Ora, então a segunda consequência que a Revolução Industrial promoveu, a primeira foi o desemprego, e a segunda foi uma drástica redução no padrão salarial de quem estava trabalhando. Quem estava trabalhando aceitava trabalhar por pouco, porque é melhor trabalhar por pouco do que não ter trabalho nenhum. E aceitava quieto, aceitava em silêncio, porque se reclamar, tem outro que vem e toma o seu lugar. Tem muita gente se oferecendo para trabalhar, não é? E nós estamos vivendo uma situação assim nos tempos atuais? Sim ou não? Pensem bem. O Brasil tem 14 milhões de pessoas desempregadas, considerando apenas aquelas que estão procurando emprego, porque os desalentados, que são aqueles que já pararam de procurar emprego, são outros tantos milhões. Então, hoje, um empregado vai reclamar com o seu patrão de alguma condição de salário, o patrão fala, não tem problema, você não está contente aqui, tem um monte de gente na porta querendo entrar. E o empregado sabe disso.
Então o que ele faz? Aceita quieto. Mas vamos voltar para o século XVIII. Não é hora de falar de século XXI. Então lá no século XVIII, virada para o século XIX, a consequência foi essa, não é? Nós tivemos ali uma redução drástica do valor de quanto custava a mão de obra. Então, se o dono da confecção, ele pagava 100 dinheiros para aquelas 5 costureiras, agora ele comprou uma máquina de tear e ele ficou com uma costureira só, mas ele não está pagando 100 para aquela costureira, ele está pagando 50. E se ela não quiser os 50, uma das outras 4 que perderam o emprego vai querer, porque é melhor 50 do que nada, não é? Há um tempo atrás, um ano e pouco atrás, talvez vocês tenham ouvido o presidente do nosso país dizer na televisão, ele disse na televisão, não estou inventando, ele disse: você quer trabalho ou quer direito? Você quer direito ou quer trabalho? O que significa essa frase do presidente? Significa que se você quiser direito, se você quiser uma condição digna de trabalho, você vai ficar sem trabalho. Se você quer trabalho, você tem que aceitar aquele trabalho, ainda que indigno, não é? Então, de novo, não estou fazendo nenhuma crítica ao presidente. Não é este o meu papel, não é? A gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje a sociedade está extremamente polarizada e parece que só existem 2 tipos de pessoa no mundo: a que apoia o presidente e a que é contra o presidente, não é? E não é o meu caso. Eu não estou aqui para isso. Não estou aqui para fazer análise política do nosso atual presidente. Eu estou relatando um fato que passou na televisão. Eu ouvi o nosso presidente dizer: você quer direito ou quer trabalho? Como se trabalhar e ter direito fossem coisas incompatíveis. Mas isso não é uma coisa brasileira, não. Isso é no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, não é o nosso presidente que está... Não, é o mundo inteiro. Bom, muito bem. Voltando lá para o início do século XIX. Então, olha só a situação. Aquele dono da confecção, que tinha 5 costureiras recebendo 100 dinheiros cada uma, gastava 500 dinheiros por mês, hoje tem uma costureira pagando 50 dinheiros cada um para ela, ou seja, hoje ele tem um gasto 10 vezes menor do que ele tinha para produzir a mesma coisa, para ter o mesmo resultado, não é? É claro, eu não preciso dizer que a situação de miséria que decorre desta condição, ela se agrava muito, porque quem não está recebendo ou está recebendo pouco vai ficar numa condição miserável, não pode comprar comida, não pode comprar roupa, não pode comprar nada, não é? Porque não tem entrada de dinheiro, não tem saída de dinheiro. Bom, mas segue, não é? Então, a Revolução Industrial, ela faz nascer o capitalismo, não é? Agora eu entendi o que está acontecendo aqui, eu acho. Isso, é isso aqui que eu fiz, ó. Capitalismo, bacana, é o nosso sistema até hoje. Mas lá no seu nascedouro, ele era chamado de capitalismo selvagem, não é? E quem deu esse nome de capitalismo selvagem não fui eu, professor Antero, nem os autores de direito do trabalho. São os próprios economistas que chamavam de capitalismo selvagem. Por quê? Porque aqui o capitalismo objetiva o lucro, lógico, é a essência do capitalismo, mas é um lucro a qualquer preço. Ou seja, independente do meio pelo qual se chega ao fim lucro. Né? Consegui escrever tudo sem olhar, viu só? Para quem não sabe, eu fiz curso de datilografia no Senai. Muito bem. Minto, no Senac. Faz tantos anos, eu era um garoto. Enfim, então,
O capitalista, né, o que hoje seria chamado empresário, na época era chamado de burguês. O trabalhador era chamado de proletário e o empreendedor, o empresário, de burguês, não é? Essas palavras estão praticamente desaparecendo no nosso cotidiano, mas de vez em quando a gente vê um partido aí na campanha falar contra burguês, vote não sei o quê, né? Tem uma música também, acho que é do Jota Quest, que fala por você eu viraria burguês num mês. Mas essas palavras estão desaparecendo do nosso cotidiano, porque hoje o burguês é o empresário, é o empreendedor, não é? Então, uma outra música, acho que é do Seu Jorge, no Seu Não Tô Enganado, que fala burguesinha, 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 não é? Mas enfim, então o burguês era o empresário da época, o nome que se dava ao empresário da época, burguesia. E ele então buscava o lucro, mas buscava o lucro como todo empresário busca lucro, né? Mas ele buscava o lucro independentemente dos meios pelos quais se chegava nesse lucro, ou seja, ainda que com condições indignas a quem lhe trabalhava. Por isso, essa fase do capitalismo foi chamada de capitalismo selvagem, não é? Então, o empresário descobriu que mulheres e crianças aceitavam trabalhar por um valor ainda menor do que os homens adultos. Então, houve um grande deslocamento na contratação de mulheres e crianças e um maior desemprego na contratação de adultos. Então nós tínhamos lá crianças, por exemplo, trabalhando em minas de carvão, né? Mulheres fazendo vários tipos de serviço e os homens desempregados, né? E isso numa situação de uma média salarial muito baixa, quer dizer, uma baixa circulação de riqueza na sociedade, você vai criando uma casta de pessoas, os proletários, que são pessoas que não têm acesso a de dignidade para viver, né? A moradia, alimentação, vestuário, sem falar que lá no século XIX, 200 anos atrás, o machismo era muito forte. Então, o fato do homem ser sustentado por sua mulher também era uma causa de grande revolta na classe dos trabalhadores, porque ele se via diminuído na sua masculinidade, não é, porque era sustentado por sua mulher. Compreendam bem, o professor Antero não está dizendo isso. Eu estou retratando um sentimento de 200 anos atrás. 200 anos atrás, o homem ser sustentado por sua mulher era motivo de vergonha. Ele se sentia diminuído na sua masculinidade, não é? E para acabar de matar, evidentemente que estas máquinas, a maioria dessas máquinas era a vapor, usava carvão, não é? Então quando as pessoas perguntam, por que não tem floresta na Europa? Porque o desenvolvimento da Europa, ele aconteceu a custas das suas florestas. A Europa desmatou todas as suas florestas e transformou as suas florestas em carvão, para que a sua indústria se desenvolvesse e aqueles países fossem desenvolvidos. Por isso, e aqui o Antero não está defendendo de jeito nenhum, pelo amor de Deus, mas por isso que a gente ouve um discurso, às vezes por parte do nosso atual governo, dizendo assim, é fácil para a Alemanha criticar que o Brasil está desmatando a Amazônia depois que ela desmatou toda a sua floresta, né? Agora que eles desmataram tudo lá para poder se desenvolver, eles vêm criticar que o Brasil está desmatando as suas florestas, quer dizer, eles querem que a floresta amazônica continue intacta e o Brasil continue subdesenvolvido. Eu não estou defendendo esse discurso, eu estou explicando por que o discurso existe. Porque de fato, e é verdade,
que os países europeus se desenvolveram à custa de exterminar com as suas florestas. Por quê? Porque estas máquinas da Revolução Industrial não eram máquinas movidas a petróleo, a óleo diesel, a gasolina. Elas eram movidas a carvão. E o carvão foi obtido na extração e no desmatamento das florestas europeias, não é? Claro que o Brasil tem que procurar um outro caminho de energia limpa, de convivência entre a produção e o ecossistema. Não estou defendendo o desmatamento, seria um imbecil se defendesse, mas eu estou dizendo por que existe esta revolta quando um dirigente europeu, né, francês ou alemão, critica o desmatamento no Brasil. Porque é fácil você criticar depois que você fez lá no seu país, né? Eu fiz, mas você não pode fazer. Enfim. E essas máquinas a vapor, eram máquinas muito perigosas. Há que se lembrar que naquela época a tecnologia não era tão desenvolvida, então não tinha sistemas de segurança, não tinha comissão de prevenção de acidentes, não tinha nada disso. Não tinha nem um INSS para o trabalhador que sofresse um acidente pudesse ser assistido por uma previdência social, não existia. Então, para acabar de matar, além do alto desemprego, baixos salários, contratação de mulheres e crianças, nós tínhamos um elevadíssimo número de trabalhadores acidentados, queimados, perdiam a mão, perdiam o braço, perdiam a perna. E o que acontecia com esse cidadão? O Estado não amparava. Então ele ia para a rua pedir esmola, porque ele não tinha outro caminho, não é? Então, essa situação que os historiadores chamam de questão social, né? Se espalhou pela Europa uma desigualdade muito grande. Lá em cima, no topo e no poder, a burguesia. E aqui embaixo, muito longe da burguesia, o proletariado, que não tinha o mínimo e que estava morrendo, estava doente, estava acidentado, sem nenhuma tipo de proteção ou assistência. O que fizeram? Nada disso é no Brasil, hein? O Brasil nessa época tinha escravidão. O Brasil está aqui 60, 70, 80 anos atrás do que eu estou falando para vocês que está acontecendo na Europa. E aí, o que acontece? Surgem os grêmios que seriam as sementinhas do que hoje é o sindicato. Mas quando eles surgem não com essa ideia de lutar por direitos trabalhistas, mas mais com a ideia de prestar alguma assistência, alguma solidariedade. Então, eles se reuniam e se cotizavam para auxiliar aqueles que estavam menos favorecidos, né? Então ali unidos para fazer algum assistencialismo, já que o Estado não tinha direito previdenciário, não tinha um sistema de seguridade social para amparar estas pessoas, não é? E aí o que aconteceu? Estes grêmios estavam ali fazendo esse trabalho, mais ou menos no meio do século XIX, então eu estou falando de por volta de 1850, não é para você decorar, é só para você ter uma ideia. E, portanto, a gente já viveu aí 60, 70 anos nesse ambiente de degradação, não é? Do fim do século XVIII até a metade do século XIX, num ambiente de bastante degradação, né? Surge um camarada chamado Karl Marx, e ele escreve o Manifesto Comunista. No Manifesto Comunista, o Karl Marx, metade aí do século XIX, por volta de 1850, né? Se eu não estiver enganado na memória, 1848. O Karl Marx publica o Manifesto Comunista que diz assim: olha, o proletário, abre o olho. O burguês é que está no poder. O sistema atual favorece a burguesia. A burguesia não vai fazer nada por vocês. A burguesia vai continuar te explorando e tendo lucro.
E mais, o lucro é uma imoralidade, porque o burguês não faz nada para ganhar esse dinheiro. Ele ganha este dinheiro explorando você, proletário. Ó, não é o professor Antero que está falando, hein? É o Karl Marx. Então, isso só vai mudar se você fizer a revolução, se o proletariado assumir o poder. Porque aí nós podemos pegar todos os meios de produção e dividir tudo igualmente. Foi essa a proposta que o Karl Marx fez para os proletários lá no meio do século XIX. E essa doutrina cai nos grêmios como uma fagulha num palheiro cheio de palha seca. Quer dizer, aquilo se alastra como rastro de pólvora. Por quê? Porque está todo mundo muito incomodado com a situação. A situação está muito ruim. A situação está desesperadora. E esses grêmios começam a fazer movimentos para reivindicar melhoria nessa condição. E também, é verdade, para atacar as empresas, não é? Quebrar máquinas, né? Talvez vocês não saibam, mas na França tinha um calçado que chamava sabot. Sabot. E estes integrantes dos grêmios, eles entravam nas fábricas e colocavam este calçado no meio das engrenagens, né? Que faziam a máquina funcionar. E aí, quando a engrenagem pegava o calçado, ela quebrava. Plum! E daí que surgiu o termo sabotagem. Né? Sabotagem veio de colocar o sabor lá na engrenagem da máquina para ela quebrar. Porque eles acreditavam que quebrando as máquinas, as empresas recontratariam as pessoas. E faziam movimentos, e faziam protestos, não é? Qual foi a reação do Estado burguês? Centelreio, violência, prisão, morte. Os grêmios foram proibidos, as manifestações foram tidas como atividades ilegais. Numa destas manifestações, numa praça em Paris, que era chamada, eu não sei falar francês, me desculpem, mas era Place de la Grève, estavam os trabalhadores de braços cruzados, fazendo uma reivindicação lá contra a burguesia. E a polícia, a cavalaria veio e passou por cima e pisoteou. E muitos trabalhadores morreram em virtude disso. E aí, a partir daí, e em homenagem a esses trabalhadores, sempre que se fazia um movimento paredista de cruzar os braços, eles chamavam este movimento de greve, em homenagem à praça onde os trabalhadores morreram. E é daí que vem o termo greve, não é? Pouca gente sabe, mas o dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, porque umas trabalhadoras nos Estados Unidos da América fizeram um movimento de paralisação e reivindicação, trabalhadoras mulheres, dentro da fábrica. E o dono da fábrica mandou fechar as portas, passar corrente, prendeu as mulheres lá dentro e tocou fogo na própria fábrica. Ele botou fogo na própria fábrica e matou aquelas trabalhadoras que estavam ali fazendo um movimento de reivindicação trabalhista, num dia 8 de março. E é por isso que o dia 8 de março se tornou o Dia Internacional das Mulheres, né? Tudo isso aí agora já na segunda metade do século XIX, ou seja, entre 1850 e 1900, ok? Na segunda metade do século XIX. Eu já volto no terceiro bloco para continuar essa história com vocês.